também dizer aos irmãos que estão chegando agora que há alguns lugares aqui à frente, embora eu sei que muitos não gostam de sentar aqui nesses primeiros bancos, mas aqui há pelo menos uns 6 lugares, e pedir aos introdutores que encaminhem as pessoas também, os irmãos da igreja que não têm essa dificuldade, então podem ocupar esse primeiro banco, deixando então espaços ali no meio ou atrás para outros que estarão chegando. Nós queremos informar aos irmãos que o recital da escola de música vai acontecer no próximo dia. Roberta, não é um culto a Roberta, mas é um culto a Deus, pela vida da Roberta, pela vida e pelo ministério da Roberta no Brasil. É um misto, irmão, de tristeza, porque em breve estaremos nos despedindo mesmo, não é? Porque ela estará viajando. Mas é um misto também de gratidão a Deus, por ver a maneira como Deus trabalha numa vida. E esse motivo podemos compartilhar com a família, eu, Felipe, Alessandra. Eu quero agradecer às irmãs e à igreja também, essa manifestação de carinho. Estava pensando em começar o vigilante do peso, vou deixar para o ano que vem, né? Depois de tantas coisas, por alguns instantes também, nós possamos reconhecê-los e abraçá-los. É uma alegria muito grande de Deus aqui. Eu vou pedir que os irmãos da igreja se multipliquem aí, cumprimentando, dando as boas-vindas aos nossos visitantes. Todos recebem o nosso abraço. A Roberta não gosta muito de estar, de sentar à frente, mas hoje ela não tem jeito. Pastor Paulo, não fique aqui, não é convidado da irmã Roberta, por favor. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Louvemos o nosso Deus, cantando o hino de número 15 do cantor cristão. Maria.
a convidar algumas pessoas a estarem conosco aqui, não para participarem do coro juvenil, ainda que isso certamente dá um bom rejuvenescimento, não é? Mas eu gostaria de convidar a irmã Elizabeth Holtz, a irmã Lúcia Margarida, o pastor Salovi Bernardes, o pastor Ivo Sainz, o pastor Joaquim, Paula Rosa, por gentileza, a estarem aqui conosco. São líderes denominacionais que, no momento oportuno, estarão trazendo uma palavra a Roberta. Os irmãos não precisam cantar com o coro, mas bem-vindos aqui. Não sei se há uma Assist Given também, tem vindo lá do Paraná para essa oportunidade de ter irmã, por gentileza. Nós temos espaço aqui ainda, enquanto o pastor Salovi, o pastor Joaquim. Vai isso daí? Tá? Obrigado, irmãs. A Lucimar também. Não sei se temos algum outro líder nacional conosco. O irmão Luiz me ajuda a lembrar que ela conhece todos, ela é o irmão Geiel. Então, mas creio que todos estão aqui à frente. Agora nós vamos ler juntos a palavra de Deus responsivamente. Eu quero convidar a irmã Roberta a estar comigo aqui, porque ela terá participação nessa leitura. A leitura encontra-se no verso do programa que os irmãos têm em mãos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua benignidade é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua benignidade para comigo, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Amém. pé nós cantaremos esse hino, 38h30. Eu quero aproveitar e convidar também o pastor Gilson Filipano a estar conosco aqui na plataforma, também não sozinho.
Vamos ficar em pé e vamos cantar o 386 Cantor Cristão. A irmã Fish Givens também está convidada, está conosco aqui na plataforma. Que este culto é para ti. Tu sabes que aqui nos encontramos para expressar-te, ó Deus, a gratidão do nosso coração, porque tu és um Deus que em seu Filho salvas, convocas pessoas para espalhar a tua mensagem, nos tem dado o teu Espírito Santo para confortar os nossos corações, nos revelar toda a palavra, toda essa Escritura. Tu tens sido, ó Deus, um Deus fiel à tua palavra, às tuas promessas em nossas vidas. Mas nesta manhã, de modo todo especial, te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade na vida da irmã Roberta Hamilton. E é este o motivo, Senhor, que nos traz aqui nesta manhã. Dá-nos graças pela maneira como o Senhor a conduziu até o nosso país, pela forma como o Senhor trabalhou em sua vida e em nossas vidas através dela, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, a manifestação de tua fidelidade através da vida da irmã Roberta Hamilton. Mas ao sairmos deste culto, Senhor, queremos estar impregnados da tua glória. Queremos, ó Deus, estar cônscios de que aqui nos encontramos com o Senhor. Tu és a razão primeira e última deste culto. E é pensando em Ti, Senhor, em tudo aquilo que tens feito até aqui e continuarás fazendo na vida da irmã Roberta, é que vimos a tua presença para te dar honras e glórias. Nós, como brasileiros, Senhor, reconhecemos o presente que nos tens dado nessa vida. Cultuamos-te, ó Deus, com as nossas
nossas limitações, que são tantas. Mas pedimos-te que o Teu Espírito Santo possa supri-la, de tal forma que este culto suba como um aroma suave à Tua presença. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Podem sentar-se. Nós estaremos nesse momento exaltando o Senhor em nome de Jesus e as nossas ofertas. Uma trajetória na vida da irmã Roberta Lima. Esse jogral foi feito com muito carinho pela irmã Cláudia França. Ela fez há algum tempo e esse grupo de jovens estará interpretando um pouco do que foi sua vida, sua trajetória, até porque seria impossível em um culto apenas sintetizar 29 anos de trabalho. Senhor. Em um país afastado, uma jovem convertida, e seu Senhor muito amado teve ordem de partida, e a recebeu com agrado, foi para evangelizar um povo que desgarrado estava, triste a vagar, sem fé, sem esperança, sem amor, precisando de salvação. E ela com muito fervor, querendo entrar em ação. Deixou tudo em seu redor, família, lar, tudo enfim. Escolheu o que é melhor, obedeceu, pois, assim. A missão do seu país mandou para o Brasil. Ela achou muito bom e quis espalhar semente amiga. Chegou em 65, disposta a tudo enfrentar, entregou-se com afinco para Jesus a trabalhar. Primeiro ela começou o português a estudar, a seguir perseverou para com o povo se entrosar. Os costumes diferentes traziam preocupações, mas a fé e o amor presentes estavam no coração. Convidada pela Junta de Missões Nacionais, não apresentou perguntas e nem iniciou jamais. 16 anos durou o seu trabalho batista, que ela fotografou como boa jornalista. Em São Paulo foi primeiro o trabalho realizado. Pernambuco, Alvissareiro, foi bem evangelizado. Mas a sua grande dor foi ver a incredulidade, no distante interior, muita falta da verdade. Foi para lá e viajou a cavalo e de canoa. A pé também caminhou, para não perder tempo à toa. De carro ela muito andou, de formas bem diferentes, porém nunca reclamou, achava tudo excelente. De navio, de avião, de jipe, de moto veloz, sem nenhuma indecisão, sem temer perigo atroz. Conheceu sertões e matas, panoramas deslumbrantes, muitas lindas cataratas em lugares muito distantes. Onça, cobra, pernilongos, muita coisa ela arriscou, em seus caminhos tão longos, mas nunca desanimou. Não conheceu egoísmo, deste ela não padeceu. Praticou sempre altruísmo e a ninguém ela ofendeu. Sentiu cansaço e calor, porém não perdeu o brilho. Na oração com fervor resistiu ao desafio. Às vezes chuva impiedosa provava-lhe a paciência, mas a sua alma grandiosa diminuía a inclemência. Muitas vezes a comida chegava a ela a estranhar, mas era bem acolhida e dava para alimentar.
sempre alegre e sorridente com seu dom maravilhoso, fotografava contente tudo que achava formoso. Chegando ao Rio de Janeiro, lá na União Feminina, fez trabalho verdadeiro, foi tarefa de heroína. Redatora de revistas sobre missões escrevendo, formando uma grande lista, fez um registro estupendo. Um bom livro traduziu para moças instruir. Ele ajudou e serviu para a sua fé medir. Há 9 anos chegou a Igreja Memorial, consagrada trabalhou de maneira sem igual. Tornou-se muito querida por sua delicadeza, por isto a sua partida vai causar grande tristeza. Tristeza, imensa lacuna, irreparável sabemos, forte saudade importuna é a ideia que nós temos. Muito boa companheira, cheia de amor fraternal, buscava toda maneira de mostrar-se cordial. De tudo que se falou da Roberta em sua vida, muita coisa ainda faltou, pois foi grande a sua vida. Mas quando ela viajar, nosso amor e orações, a Roberta vai levar. Mas fica nos corações. Nós cantaremos a 439, que é o hino do coração da irmã Roberta. Para que algumas palavras sejam dadas, testemunhos, e embora tenhamos chamado aqui a plataforma pessoas que representam a parte da denominação, nós queremos também ampliar um pouco mais, porque há pessoas que são sentadas aí, pessoas, sobretudo, irmã Luici fez um contato, irmãos da igreja em Acari, cujas vidas foram marcadas pela vida da irmã Roberta Hamilton. Se você desejar tornar isso público, então nós vamos pedir o Renato que coloque o microfone ali, e nós vamos dar agora, pedimos que possamos ter assim o dom da síntese, não é? Eu gostaria de começar esse primeiro momento com alguém de nossa igreja para quem a Roberta foi muito importante. Eu vou ler, porque a pessoa disse que não teria condições de ler sem gastar um outro tanto chorando. Então, para enxugar as lágrimas, já que ela chora, eu falo no lugar dela. Então, nós combinamos. Eu vou então ler essa carta que foi enviada a você, Roberto. Queria falar muito mais o tempo. Roberta, mãe espiritual, mãe em tudo. Obrigada pelo seu paciente cuidado comigo desde que aqui cheguei. Bendito dia que aceitei a Jesus Cristo. Desde o princípio, você se achegou para me ensinar os primeiros passos e ainda me ensina.
Obrigado pelos estudos bíblicos. Segue-me, Salmo 23, quem é Jesus? Hoje muitos versículos bíblicos para o meu dia a dia. Efésios, a armadura de Deus. 2 Crônicas 20, Josafá. 2 Timóteo, 2 Pedro, capítulo 5, Tiago, capítulo 5 e muitos outros. Sempre me lembrando, olhar para Jesus, depender dele em tudo. Chegou a hora, ou está chegando a hora, de eu ter que caminhar só. Exercitar com mais profundidade em tudo que você deixou e gastou seu tempo comigo. Olha, eu aprendi direitinho. Prova que estou aqui hoje junto com todos para louvar, agradecer a Deus por sua vida. Foi pouquinho tempo para estarmos juntas, mas marcou muito. 8 anos. Que Deus cuide de você com sua forte mão, até que nos vejamos outra vez. Deixe um versículo bíblico difícil para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E dedico-lhe o hino 23 do Inário para o culto cristão, que ele ama muito. Eu sei que o nome seria desnecessário, mas é a Terezinha. Está aberto para irmãos da denominação trazerem uma palavra que eu pedi. Tá bom, comece comigo, porque eu acho que eu conheço Roberta mais tempo de qualquer outra pessoa aqui, que estudamos juntas no seminário, éramos colegas. Depois eu saí para trabalhar em outro lugar e ela foi para México para ser uma missionária. E quando eu estava saindo para o Brasil, ela estava voltando aos Estados Unidos para trabalhar com nossa junta de Richmond, onde ela trabalhou até ela lembrou da nossa necessidade aqui no Brasil e veio para trabalhar. E nós queremos expressar palavras de gratidão em nome da junta, em nome das colegas missionárias, uma palavra de apreciação pelo excelente trabalho que Roberta tem realizado através dos anos. Eu acho que ninguém esquece daquelas cópias da revista Pátria para Cristo, com aqueles retratos, como falaram para todos os nossos corações, como despertou interesse em fazer mais para missões. Então, uma palavra dizendo muito obrigada. Olá, em nome da União Missionária Batista do Brasil, nós queremos dizer a Roberta, já o dissemos em nossa Assembleia em São Paulo, mas queremos refletir diante da sua igreja, nós louvamos a sua vida, Roberta. Nós amamos muito comunhão feminina, mas também como colegas de escritório. É aquela pessoa que está sempre ao nosso lado, assessora em muitas coisas, ela traduz, ela revisa. Ela é excelente revisora da língua portuguesa lá na União Feminina. É uma coisa interessante isso, mas é verdade. E muitas coisas ela fez, não vamos gastar tempo dizendo, porque temos que ser rápidos para falar as coisas. Mas louvamos a sua vida, sempre trabalhando, operosa no reino de Deus. Nós conhecemos a Roberta quando ela era missionária de missões nacionais e falo sem autoridade nenhuma, mas em nome de todas aquelas missionárias daquela época que receberam sua visita com a sua palavra de ânimo, com o seu carinho, sem reclamar realmente de nada, quando chegava aos nossos lares, ela compartilhava daquilo que tínhamos com ela. Nós louvamos a Deus por esta vida. Eu gostaria nesse momento de ressaltar 3 pessoas que estão aqui da ajuda de Richmond, que também estão nos deixando, mas são pessoas marcantes. Talvez não tão conhecidas nessa igreja, mas eu gostaria de ressaltar o Ciste Guilherme, que está ali atrás, que trabalhou no Líder, que trabalhou no Paraná e também está indo de vez para a sua terra, mas que gastou também o tempo da sua vida para a glória de Deus e a nossa pátria. E também a dona Marta ainda que está lá no finalzinho perto do ventilador. É outra vida que tem como seu Senhor e que também está se despedindo de nós. E nós louvamos a Deus. E ainda tem a vida da, temos a Susan lá em cima. Susan passou pouco tempo no Brasil porque Deus a chamou, não era, Deus a chamou para a China, enquanto ela se preparava para a nossa pátria.
feliz, bem-aventurado brasileiro que conheceu Cícero. E em nome da União Feminina, agradeço por essas vidas que passaram no Brasil e deixaram as suas marcas para a glória de Deus. E agradeço também, sem autoridade, em nome de todos aqueles que receberam o Evangelho através dessas vidas e foram realmente edificados pelo poder de Deus. Louvamos a Deus, irmãos, por estas vidas, nesta hora. Eu vejo aqui registrada a obra da União Feminina. Mas o abraço vai ser dado à Roberta pela nossa presidente, a dona Senira, que se encontra conosco também, presidente da Comissão Executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Dará o abraço da União Feminina à nossa querida irmã Roberta. É um privilégio grande abraçar a Roberta. Roberta, amados irmãos, em nome da Convenção Batista Brasileira, do seu conselho, eu quero trazer à irmã Roberta uma palavra de agradecimento pelo trabalho que ela realizou aqui no Brasil. A Convenção Batista Brasileira tem o privilégio de receber a cooperação de missionários de várias missões, mas de maneira específica da missão de Richmond, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que tem dado uma colaboração desde o início do nosso trabalho. Foram eles que estabeleceram o trabalho batista no Brasil, e a presença destes missionários tem sido uma grande bênção. Quando de viagem aos Estados Unidos, perguntaram-me se o Brasil precisava de missionários ainda. Eu disse que eu creio que pela natureza do Evangelho de Jesus Cristo, sempre todas as nações vão precisar de missionários. Quando não seja para trabalho pioneiro, será pelo menos para reforçar os laços do Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro e para compartilhar as experiências que cada um tem na realização da obra do Senhor. E eu creio que esta participação tem muitos sentidos além daquele trabalho específico que cada missionário realizou. Mas naturalmente a irmã Roberta, pelo que já ouvimos e pelo que conhecemos da sua vida, vai deixar lembranças, e lembranças não só de vida, em palavras, em presença, mas em fotografia. Eu creio que na história dos batistas do Brasil vai ser muito difícil esquecer a irmã Roberta, também porque o documentário que ela deixa em termos de fotografia fala muito do seu trabalho e da sua participação em nossa obra. Que Deus possa, irmã, abençoar grandemente a irmã e as demais irmãs missionárias que foram aqui citadas, que estão também de regresso aos Estados Unidos. Que Deus abençoe. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A irmã Roberta recebeu do Senhor Jesus Cristo este ministério para a vida inteira, ministério de serviço integral, de dedicação exclusiva para a causa do Mestre em várias partes do mundo, em especial aqui no Brasil. E como superintendente da Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, e aqui me congraçando com as outras três juntas, a JUMOC, a União Feminina e a União Masculina, nós queremos agradecer a Deus este período especial que Roberta deu à nossa área, a de educação religiosa, sem nos olvidarmos do que ela tem feito na área de missões. E coincidentemente está nesse santuário nesta noite, nesta manhã, o irmão Linhares, que com a irmã Roberta são responsáveis pelo nosso arquivo de imagem que concretiza a história dos batistas brasileiros nestes últimos, quem sabe, 40 ou 50 anos. Nós agradecemos então o seu ministério como fotógrafa, o seu ministério como discipuladora, como essa carta que foi lida aqui mostrou para nós. O seu testemunho de vida, as suas andanças, a sua paciência, a sua humildade, a sua capacidade em nossa língua portuguesa, a sua disposição de trabalho, tudo isso marca muito em nossa vida e damos graças a Deus pelo ministério que o Senhor Jesus entregou à irmã e que a irmã cumpriu e cumpre fielmente até este momento e até o final da sua vida. Que Deus a abençoe.
registra no seu livro, capítulo 9, verso 11, o seguinte: Deus passa perto de mim e eu não vejo, Ele vai andando e eu não percebo. É porque Jó não tinha Roberta Hampton perto dele. Nós, batistas brasileiros, fomos abençoados por Deus pela lente da máquina Hasselblad da época Roberta, a mesma máquina que os astronautas usaram, e também porque atrás da lente, como fotógrafo, estava alguém que queria não apenas registrar cenas, mas queria que os crentes batistas brasileiros conhecessem isso, vissem o que ela estava vendo, para anunciarem Jesus Cristo. A homenagem da Junta de Missões Nacionais, a mensagem escrita está à saída num dos painéis e os irmãos poderão ler, mas eu quero convidar todos os funcionários, missionários e ex-funcionários, aqueles que se aposentaram e outros, e ex-missionários da Junta de Missões Nacionais. A irmã Lúcia Margarida disse que falava sem autoridade, em nome das missionárias, fala com toda a autoridade, porque missionária também tem sido. Eu quero que todos fiquem de pé, como a nossa homenagem da Junta de Missões Nacionais. Missionários, funcionários, ex-secretário, Margarida e os funcionários da Junta que estão aqui na reunião hoje na nossa sede, é o abraço que nós fazemos. Alguém já disse que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Irmã Roberta Hampton, sobre demonstrar isso. Pensando ali as suas mensagens transmitidas para nós, batistas brasileiros, foram através da fotografia. O seu púlpito foi uma máquina fotográfica. E eu, com muita alegria, uma vez fiz uma proposta na Convenção Batista Brasileira, uma das nossas assembleias, para que a Junta de Missões Nacionais reservasse um estande para uma exposição fotográfica. Pastor Salomir, nós, como brasileiros, nós como batistas, às vezes pecamos por não valorizarmos a história, a documentação fotográfica. Eu tenho certeza que a irmã Roberta, como alguém já disse aqui, deu uma grande contribuição para a história dos batistas brasileiros. Eu quero também falar como capelão do Colégio Batista, de dizer para os irmãos que a irmã Roberta também tem uma visão de filantropia, uma visão de educação. Ela ajuda um dos nossos alunos, e ela tem esse aluno como seu filho, como uma pessoa muito querida. Que Deus abençoe a irmã Roberta Hampton. E eu tenho em minha mesa um grande presente, dado pela irmã Roberta Hampton. É aquela fotografia que ela me presenteou com uma dedicatória tão linda. Ficará sempre no meu gabinete, em minha mesa, para que eu possa me apropriar daquela mensagem que a irmã Roberta Hampton estará sempre pregando no meu coração através daquela linda fotografia. Deus abençoe a irmã. Nós temos que lembrar, eu pensei que havia um entrelaçamento, não é? Aqui a Igreja Batista mantemos assim uma hierarquia. Eu precisaria ter sido clero primeiro, não é? Mas a ideia é que todos nós pudéssemos entrelaçar. Não sei se alguém de Acari está aqui, tem alguma palavra que gostaria de um irmão vindo lá. Bem, se tiver mais alguém. Silva, sou membro da Igreja Batista de Acari. E Acari não poderia silenciar nesta hora. Eu estou aqui nervoso. Coisa que não me acontece com frequência, não. Mas é uma hora realmente de muita emoção. E quero dizer aos irmãos que Roberta não significou. Roberta significa e sempre significará muito para a Igreja Batista de Acari. E o que ela foi para nós, não poderemos dizer em palavras. O que ela é para nós, não há palavras que o digam. E quero dizer mais. Admiramos Roberta, às vezes nós olhamos os repórteres, eles levantam sempre o problema e nunca a solução. Roberta é a repórter da solução. E quero dizer que o que ela mais sensivelmente plantou em Acari, nós temos testemunho aqui neste dia. Muitos de nossos
líderes hoje passaram pelas mãos de Roberta e dela aprenderam. E aprenderam muito. Aprenderam daquela que aprendeu aos pés do Mestre. E pôde transmitir-lhes com toda segurança a palavra de vida. E hoje são líderes maravilhosos e muito queridos na nossa igreja. Por isso eu digo que Roberta não significou, ela significará sempre muito para a Igreja Batista de Jacareí. Muito obrigado pela palavra. Mais alguém? Pois não. Também já fica aqui próximo. Eu não poderia deixar de dar uma palavra à nossa querida irmã Roberta. Meu nome é Ivone Richa de Oliveira, sou da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O pouco tempo que a nossa querida irmã Roberta esteve lá, frequentando a nossa igreja e a nossa classe da Escola Bíblica Dominical, ela deixou marcado uma presença cristã, pelo seu sorriso cristão. Realmente, ela transmitiu para nós muito amor fraternal, um amor que jamais foi esquecido. Por isso, eu desejo a ela que ela continue uma crente fiel, ricamente abençoada por Deus. Muito obrigada. Pode dar um abraço se quiser. Já tem dois, dou mais um. Eu sou ex-membro da Igreja Batista em Parinhacari e hoje sou cantora Lilian Franco. E ela me marcou muito na minha adolescência em Acari, quando nós saíamos para evangelizar na favela. E ela ia em Soares, nós entrávamos junto, ela toda presa ali naquele cinto de segurança dando a 20, né? Porque nem asfalto havia ali naquela época. Então, aquelas áreas, bem devagarinho, ela naquele cinto de segurança, e nós íamos entrando ali pelas ruazinhas, pelas vielas daquela favela, falando de Jesus. Então foi assim um incentivo muito grande na minha vida, durante uma época da minha vida, da minha adolescência, estar com a Roberta, porque ela sempre me incentivou muito quando eu cantava, e ela dizia, não, você tem que cantar, eu gosto muito de ouvir você cantar. Então, Roberta, Dona Lucy também, foram peças integrantes na minha vida, para a minha edificação espiritual, para o meu crescimento espiritual, e eu agradeço muito a Deus, porque Roberta ainda é muita coisa em nossas vidas. Amém. E andando a 20, os irmãos podem notar que há muita quilometragem ser rodada naquele carro. Muitos missionários de olho naquele Santana branco ali. Né? E com o cuidado que a Roberta tem com ele, né? Hein? Ah, já ficou com a irmã Elizabeth, eu sabia. Né? Já está em boas mãos também. Né? Mas ele não passa de 20 com a Elizabeth. Mas, irmãos, a nossa igreja dará uma palavra no momento oportuno também. Eu gostaria de pedir aos irmãos de Acari que estão aqui, não sei se é mais algum irmão, fiquem assim em pé, se é mais algum irmão. Olha, vão ficando em pé, estão declarando e vieram prestigiar esse culto ao Senhor e agradecer a Roberta, Santos País pela Deus. Muito obrigado. Não pode sentar. Muito obrigado. A gente não sabia, a irmã Linda, que orasse. Não sei qual deles foi sorteado. Pastor John, então. A irmã Lucy vai orar, agradecendo a Deus aquilo que a Roberta tem representado. E quando a Roberta saiu dos Estados Unidos, a oração lá foi em inglês. Eu pedi ao pastor John que orasse, representando os irmãos norte-americanos, agradecendo a Deus a vida da Roberta. Ele vai orar numa língua que a irmã precisa familiarizar de novo com ela. Não é? Uma vez que já faz a revisão do português, então vai ter que se familiarizar. E aqui diante da irmã são duas línguas que certamente a irmã aprendeu a amar e tem vivido e convivido com elas. Nós queremos louvar a Deus. Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos com os nossos corações cheios de gratidão, Senhor, nesta manhã, pela vida da Roberta, e através deste tempo que nós estamos edificando
madurando, amadurecendo no seu coração, até que um dia, Senhor, ela se dispôs realmente a partir para outros lugares para ser uma missionária, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque ela andou por outras pátrias, mas nós te agradecemos de um modo muito especial, porque ela chegou à nossa pátria. Nós te agradecemos porque tu a trouxeste ao Brasil. E aqui, Senhor, ela começou a viver a nossa vida, sentir os nossos sentimentos, caminhar nos passos. Queremos te agradecer a sua vida junto à nossa família. Ó Deus, como tem sido preciosos estes anos todos aqui conosco, vendo os nossos netos nascerem, vendo os nossos filhos casando, vendo o nosso filho indo para a obra missionária, acompanhando nossa família em cada passo. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Our Father, we thank you for the life of our sister Roberta and for the marvelous way you have used her in so many lives, as we have heard expressed this morning. For the ministry you have given her and the ways you have used her, we give you thanks for the life she has blessed and touched. We give you thanks for you have been the one working in and through her life. And now as she returns to the U.S., we pray that you will use her there to bless and enrich the lives of many, to offer testimony of the blessing of serving you with a whole life and a whole heart. And we pray too that you will ease the pain of separation as she leaves her dear friends here in Brazil. That you will ease that pain with the knowledge that one day there will be a reunion that will not end around your throne in heaven. For this we give you thanks. In Jesus' name, amen. Formoso estão os pés da
por excesso de peso. Ainda que deva haver já, nesse presente, algum excesso de peso, caso alguém que a Roberta conheceu até aqui. Então, nós convidamos e damos a ela como presente à igreja, e também por ocasião do jubileu que estamos comemorando, a vinda, a mensagem que Deus tem colocado no pastor do coração, o pastor Paulo Roberto Seabra. Eu peço que ele chegue aqui. O pastor Paulo Roberto Seabra foi pastor de nossa igreja, ou seja, de um ano e 2 meses, mas deixou marcas profundas no coração de muitos membros. E quando pensamos no jubileu da igreja, algumas pessoas disseram: nós gostaríamos de ouvir alguns dos pastores que passaram por aqui, pastores que marcaram o nosso coração, e nós oramos. E também lembramos que o irmão foi o secretário executivo de missões nacionais quando o irmão Roberto estava ali, embora tenha conhecido outros também, mas o irmão é aquele que esteve na igreja e aquele que esteve na junta naquela ocasião. Então sentimos, pastor Paulo, que nós deveríamos convidá-lo. E quando anunciamos, a Roberta já debulhou-se em lágrimas. Numa quarta-feira, nós dissemos que o irmão estaria conosco. E a nossa igreja está muito feliz hoje, porque o irmão é o primeiro pastor que está nessa lista de pastores que passarão por esse púlpito. E nós vamos matar saudades. E é muito bom tê-lo conosco. O pastor Paulo Roberto Seabra é um pastor que tem marcado a minha vida, tem inspirado a minha vida pessoalmente. Eu dou graças a Deus por sua vida. Não vou aqui dizer todo o seu currículo, que é desnecessário, mas é um homem de Deus, um homem que conhece a palavra de Deus e que prega a palavra de Deus. Ele fez uma longa viagem, chegou hoje às 7 da manhã, está hospedado com a sua mãe ali em Copacabana e veio então estar aqui conosco. É uma alegria muito grande, pastor Paulo, que Deus possa falar ao nosso coração e sobretudo ao coração da Roberta, que essa mensagem ela vai levar gravada e vai levar no coração. Então não haverá problema com excesso de bagagem. Aqui que Deus vai usar, ela não vai ler a palavra de Deus, depois o coro juvenil vai cantar, e não sinta-se à vontade para falar aos nossos corações. É uma alegria tê-lo conosco. Nós queremos apenas colocá-lo diante do Senhor. Ó Pai, nós colocamos o teu servo em tuas mãos nesta hora e pedimos sobre ele a unção do teu Espírito Santo, para que a palavra que estará vindo do seu coração, dos seus lábios para os nossos corações, não sofra nenhuma interrupção, que não haja nenhum ruído, mas que nós a absorvamos totalmente. Abençoa-o, portanto, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade nesse púlpito, que também é um púlpito seu. Continua habilidoso, Xavier, né? Meus queridos irmãos de Jesus Cristo, é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos na manhã desse dia. Eu acho que a idade faz algumas coisas boas com a gente e outras nem tão boas. Mas uma das coisas é que a gente vai ficando mais sensível, eu penso, e as emoções tocam mais profundamente. Quando recebi o convite da parte do Xavier, do pastor Xavier, para vir a este culto nesta manhã, eu tinha alguma dificuldade, tinha que realizar um casamento ontem à noite em Fortaleza e já tinha esse compromisso lá. Mas, ponderando o fato que estava presente a vida da irmã Roberta, eu disse: qualquer que for o problema ou a dificuldade, eu vou fazer todo o possível para superar e estar presente na manhã desse dia. Porque eu trago no meu coração uma alegria muito grande e uma gratidão profunda a Deus pela vida da irmã Roberta. Eu tive o prazer de trabalhar, o privilégio de trabalhar na Junta de Missões Nacionais. Eu penso que no auge do ministério da irmã Roberta naquela junta. E nós caminhamos muitas vezes juntos pelos sertões da nossa pátria, pelos caminhos difíceis. E nós partilhamos as dificuldades dos missionários. Nós partilhamos os sentimentos dos missionários, partilhamos muitas vezes as dores dos missionários, né? Também fomos confidentes um do outro em muitos momentos difíceis da jornada, compartilhávamos o
futuro da obra missionária, com as nossas preocupações, com os nossos anseios, com os nossos desejos. Falávamos das campanhas que gostaríamos de fazer. Durante um período nós fizemos a revista Pátria para Cristo juntos, lado a lado, nós trabalhávamos juntos na revista. Nós caminhamos um caminho longo, um caminho cheio de bênçãos, um caminho cheio de vitórias. Algumas vezes, nos sertões, eu percebia que a Roberta estava olhando as coisas pela primeira vez, vendo pela primeira vez, mas não parecia ser surpresa. Sempre estava pronta a cumprir qualquer que fosse o ritual, fosse numa aldeia indígena, fosse nas barrancas do rio ou dos rios, fosse num orfanato, num ambulatório, fosse a uma mesa lauta, fosse a uma situação difícil como na Transamazônica, no início da abertura da estrada, quando não tínhamos uma alimentação adequada. Então penso que a Roberta muitas vezes estava diante de situações difíceis, mas ela superava tudo isso porque trazia no coração uma profunda consciência da obra missionária, do amor a Deus e do amor ao povo brasileiro. Eu sou testemunha desta etapa da sua vida. Isso marcou profundamente o meu coração. E acho que tem uma dívida de gratidão também, porque passando por ali eu vi uma capa da revista Pátria para Cristo quando eu era bem novinho, né, velho? Então pela fotografia ali, acho que vou preferir ficar com a foto, né? De modo que eu estou aqui com alegria no coração. Em segundo lugar, pela igreja. Eu vim pastorear essa igreja aqui num momento difícil, eu me lembro, de uma situação crítica, difícil, um momento particularmente significativo na vida da igreja. Passamos pouco mais de um ano aqui e Deus nos abençoou de modo extraordinário. Batizei muitas pessoas, a Wina vai dormir aqui, hoje é uma moça belíssima. Então foi uma experiência muito interessante que passamos juntos, caminhamos juntos. Foi na ocasião quando convidamos o pastor Oliveira de Araújo, né? Que veio tomar posse e continuou caminhando com a igreja com grandes bênçãos. Também estou feliz, meus irmãos, porque depois de quase 3 anos pude rever a minha mãe. Estava já longe, né? Há muito tempo não havia. E hoje pela manhã pude abraçá-la bem uns 15 minutos. De modo que essa igreja me proporcionou também essa grande bênção, pelo que sou imensamente grato. Volto amanhã à noite, porque tenho compromissos na terça-feira que são inadiáveis. Mas quero deixar desde já o meu abraço com os irmãos, ao mesmo tempo que registro a minha profunda gratidão pelo fato de poder estar com os irmãos aqui na manhã desse dia. Quero abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, do verso 18 ao verso 25, onde temos aqui a chamada dos primeiros discípulos. Quando o pastor Xavier me comunicou o convite da igreja, falou que a Roberta tinha se emocionado muito e que também era o jubileu da igreja, e eu fiquei pensando como é que eu vou sintetizar todas essas coisas, considerando que também é o dia do pastor, né? Então, dia do pastor, jubileu da igreja, despedida da Roberta e ainda o carinho e a emoção de rever os irmãos. Como é que vou traduzir tudo isso numa mensagem para a nossa igreja na manhã desse dia? Resolvi usar este texto aqui para ver se consigo, com a graça de Deus, numa síntese, abordar esses aspectos da celebração desta manhã. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e também a ele chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, puseram-se a segui-lo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, tanto assim os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e o Senhor os curou. De sorte que, a partir daí, seguiam grande multidão, que se formava vindo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Este texto há de nos ajudar a meditar nesse dia sobre os nossos compromissos com o Senhor
enquanto discípulos do seu reino. Meus irmãos, Jesus estava andando junto ao mar da Galileia quando viu dois irmãos que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus olhou aqueles dois irmãos e os chamou, dizendo-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Diz o texto bíblico que eles, deixando imediatamente as redes, puseram-se a seguir. Mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos que estavam com seu pai Zebedeu no barco, consertando as redes. Jesus também chamou aqueles dois. E diz a Bíblia que eles, deixando imediatamente o barco e seu pai Zebedeu, deixando as redes, igualmente puseram-se a seguir. E assim Jesus formou com esses homens, começou a formar com esses homens o seu colegiado apostólico e caminhava com eles. E ao encontro desses homens que caminhavam com Jesus, vinha a multidão que manifestava as suas dificuldades, suas tristezas, suas mazelas, multidão representada pelos mancos, ressecados, aleijados, enlutados, entristecidos, aborrecidos, abatidos de toda sorte. E a Bíblia diz que Jesus, juntamente com esses homens, atendia a esta multidão, oferecendo o lenitivo, a cura, a restauração. E a multidão se aglomerava, se formava, e esses homens com Jesus, então, se tornavam responsáveis pelo exercício de um ministério extraordinário, encabeçado pelo próprio Senhor Jesus. Esse é o texto bíblico que vai servir de base para a nossa meditação, e eu quero fazer 4 destaques amanhã deste dia. O primeiro destaque é esta passagem quando Jesus viu 2 discípulos e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Este convite de Jesus, vinde após mim, dirigido àqueles homens, foi o começo de uma aventura extraordinária na vida daqueles homens, uma experiência profunda de vida. Vinde após mim significa um convite para o começo de uma caminhada nova, para o começo de uma jornada diferente. E este convite, vinde após mim, significava para aqueles homens, se o aceitassem, a disposição de colocar Jesus como aquele que passaria a determinar a direção na qual eles deveriam andar. A partir daquele dia, aceitando esse convite de Jesus,
Seria Jesus quem determinaria o rumo da jornada. Seria Jesus quem determinaria o norte da caminhada. Seria Jesus quem decidiria por que caminho eles deveriam caminhar. Mas também, por outro lado, seria muito interessante, porque nunca mais haveria para eles um caminho pioneiro, porque Jesus já o teria trilhado antes deles. Porque se eles estavam seguindo a Jesus, certamente que Jesus já estaria à frente, estaria indo no caminho, conduzindo os seus passos. Assim eles nunca mais teriam que caminhar no caminho pioneiro, posto que o Senhor já estaria à frente, passando por aquele caminho antes deles. Eles teriam que dar ao Senhor o direito de conduzir as suas vidas. Teriam que dar ao Senhor a liberdade de ordenar a sua jornada. Teriam que dar ao Senhor a responsabilidade de indicar o caminho. E de maneira obediente deveriam submeter-se às escolhas de Jesus. Por conta disso, Jesus prometeu que eles seriam abençoados e eles se transformariam em copartícipes com Ele na construção do reino de Deus. Eles deixariam de viver em função das suas vidas passadas e passariam a viver em função do projeto de Deus, que era construir o seu reino sobre a terra. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto do discipulado cristão. Essa chamada de Deus, se aceita, começa por estabelecer uma profunda transformação na vida do discípulo. Disse então o Senhor Jesus: vinde após mim. Não é ao meu lado, não é por cima, não é embaixo, não é à frente, é após. Significa que haverá uma liderança para aqueles que se dispõem a seguir a Jesus. E essa é a liderança do próprio Senhor. Mas ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, eu vos transformarei. Eu darei um sentido novo à vossa vida, eu darei uma razão nova de viver. Até aquele momento, aqueles homens estavam vivendo em função das suas redes, em função do seu barco, em função da sua profissão, em função de tudo aquilo que era a sua vida cotidiana. Mas a partir daquela chamada de Jesus, eles não viveriam mais em função da profissão, não viveriam mais em função das redes, não viveriam mais em função dos peixes, senão que passariam a viver em função dos homens, em função da humanidade. Eles passariam por uma profunda transformação. Numa simples frase: eu vos farei pescadores de homens, Jesus se propunha a transformar todo o sentido, todo o significado e todo o objetivo da vida daqueles dois homens. Assim, quando Jesus os chamou, se propôs a operar neles, com eles e através deles, uma mudança profunda, significativa e radical. Meu professor de grego do Novo Testamento, aqui na Colina, contou uma vez uma história interessante num dos cultos que ele dirigiu na capela. Ele falou a respeito de um antepassado seu, que morava na Outra América e trabalhava ainda arando a terra com o arado de tração animal. Colocava o boi lá na frente do arado e tangia o boi, e o arado, ele tem uma lâmina, ia cortando a terra, arando a terra para a plantação. E ele fazia aquele trabalho. Um dia ele, ainda muito jovenzinho, neto ou bisneto daquele homem, disse ao avô que queria fazer aquele trabalho, que achava que podia fazer aquele trabalho. E o avô disse: olha, parece fácil, mas não é. Tem uma ciência na aragem da terra. E ele disse: então qual é a ciência? Você tem que colocar o arado no chão, tem que atrelar o boi e tem que estabelecer um alvo à distância, e tem que fixar os seus olhos no alvo, e tem que firmar o arado e caminhar na direção daquele alvo, para que o corte saia retilíneo. E o menino disse: é fácil, posso fazer isso facilmente. Então o avô ajudou, ele colocou o arado, fez tudo que o avô havia dito, e caminhando depois de algum tempo, olhou para trás e viu que o corte era sinuoso. Ele disse: o seu corte é reto e o meu é todo curto, todo torto. Eu fiz as coisas da maneira que o senhor disse, como é que o resultado é diferente? Em algum lugar do processo houve uma falha, meu neto. Vamos analisar o processo. Então colocou o arado no chão, coloquei o arado no chão, atrelou os bois adequadamente, atrelei os bois adequadamente, escolhi um alvo, tangeu os bois na direção do alvo, olhou para o alvo, olhei para o alvo, tudo parecia certo ali. E o avô, então, sentando com ele, analisando, disse: meu filho, qual foi o alvo que você escolheu? Você escolheu aquela pedra branca lá no meio do capinzal. E o avô, olhando, disse para ele: vamos ver bem, meu neto,
Aquilo que vocês chamam de uma pedra branca é o lado de uma vaca branca. À medida que ela vai pastando para um lado ou para o outro, você vai com o arado para um lado ou para o outro. E assim nós muitas vezes fazemos. Parece que estamos fazendo tudo muito certo. Parece que tudo está muito correto. Mas às vezes nós falhamos porque o nosso alvo não é correto. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador, onde começa e onde conclui todo o processo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é que nós devemos empreender a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós olhamos para o pastor, olhamos para o diácono, olhamos para a instituição, olhamos para a denominação, olhamos para este ou para aquele elemento, para esta ou aquela instituição, e tanto esta instituição muda de lugar ou de rumo, nós vamos aí, ao sabor dessas mudanças também, reordenando e reorientando a nossa caminhada, de modo que ao olharmos para trás, parece que o nosso corte não é tão retilíneo, que a nossa jornada não é tão reta, senão que ela é sinuosa, porque o nosso alvo não é confiável. Assim nós somos chamados a olhar para Jesus. Assim nós somos chamados a entregar a Jesus a liderança das nossas vidas. Somos chamados a entregar a Cristo o direito, a orientação das nossas caminhadas, dos nossos caminhos, dos nossos passos. Assim somos chamados a olhar para o Senhor Jesus e fazer dele aquele que há de ser o mestre e Senhor das nossas vidas. Aquele que há de ser o que vai dirigir e determinar o rumo da nossa caminhada. O discípulo de Jesus Cristo, então, é aquele que, ouvindo a voz do Senhor, ele obedece ao Senhor, responde sim ao Senhor e se dispõe a caminhar numa sequência de passos que vão decidida e seguramente, obedientemente, caminhar na direção proposta pelo Senhor. Estou convencido que um dia o Senhor olhou para a Roberta, não sei exatamente se estava consertando as redes, fazendo crochê ou alguma outra coisa lá nos Estados Unidos, talvez uma torta de maçã, não sei o que estava fazendo. Um dia o Senhor olhou para ela e disse: vinde após mim, e utilizarei a instrumentalidade da sua existência para dar um sentido novo à sua vida e usar a sua vida no sentido de ganhar almas, de evangelizar, de realizar uma obra missionária. Ela abriu mão do que estava fazendo e se dispôs a obedecer ao Senhor, fazendo o que lhe parecia certo naquele instante, naquela hora. Nós somos chamados pelo Senhor a empreendermos com Ele uma caminhada cristã, comprometida com Ele. Obedientemente devemos dizer sim ao nosso Senhor, e o caminho indicado por Ele deve ser o caminho coincidente com a nossa escolha. Qualquer caminho diferente da chamada de Deus, do propósito de Deus, há de ser um caminho que, embora parecendo direito, termine por ser caminho de morte. Alguém disse que Corte Moon, certa feita, foi chamada pelos seus amigos que queriam protegê-la do trabalho perigoso que ela fazia quando tentava salvar alguns judeus que estavam vítimas do nazismo. E disseram: você não pode ficar aqui porque é muito perigoso para você. Nós queremos levá-la para a Inglaterra, onde você pode estar mais segura. Ela disse: não sai daqui, porque estou no lugar mais seguro que um crente pode estar. Eu estou no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos no lugar mais seguro que podemos encontrar sobre a face da terra. Seja um lugar aparentemente difícil, inóspito, seja um lugar aparentemente contraditório, difícil, mas não importa. Se temos a consciência de que somos chamados pelo Senhor e estamos no centro da sua vontade, tudo nos parecerá seguro, estável e sólido, porque aquele que vai adiante de nós é o que quebra os portões de ferro, destrói os ferrolhos de bronze. É aquele que faz com que todas as coisas sejam novas, porque cada manhã a sua misericórdia se renova e o seu poder nos segura, nos abençoa e nos dá estabilidade. O discípulo do Senhor é aquele que, ouvindo a sua voz, diz sim e segue o Senhor com dedicação, na certeza de que a vitória será certa. Mas em segundo lugar, para seguir ao Senhor, para obedecer esse chamamento do Senhor, há umas implicações. A primeira delas é esta: deixando imediatamente a rede, deixando logo o barco, deixando imediatamente o pai Zebedeu, deixando imediatamente. Então, o que o texto quer mostrar com essas duas palavras, logo e imediatamente, é a prontidão em abrir mão de alguma coisa que eventualmente se interponha entre nós e o chamamento do nosso Deus.
a capacidade de deixar, a capacidade de abrir mão, a capacidade de entregar, mas de maneira pronta e imediata. Muitas vezes estamos dispostos a declarar a capacidade de fazer a vontade de Deus. Estamos dispostos a assumir o compromisso de fazer a vontade de Deus. Mas há uma diferença entre dizer que queremos fazer a vontade de Deus e efetivamente fazê-la. Nós podemos dizer que queremos fazer a vontade de Deus hoje, mas podemos dizer que vamos realizar isso amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Foi o que aconteceu a um jovem que se namorou de uma moça e queria casar-se com ela. Depois do primeiro ano de namoro, ele propôs do noivado e foi uma alegria. Ela era filha única. E o pai da noiva era muito pobre, não tinha muitas posses. Virou-se para o rapaz e disse: Manuel, nós podemos até pensar no casamento, só queria que você me desse um pouco de tempo para que eu pudesse ajeitar as coisas a fim de organizar uma festa que eu gostaria de oferecer aos meus amigos, aos parentes, pela passagem do casamento da filha. Aí não há problema, podemos marcar esse casamento um pouco mais adiante. Então ficaram acertados de que dias depois falariam na data do casamento. E o tempo foi passando e o Manuel não falava na data do casamento. Perguntado sobre o seu amor e o seu sentimento pela moça, ele declarava enfaticamente: eu a amo, eu a adoro, eu gosto dela, eu tenho por ela um sentimento profundo e quero me casar com ela. Mas marcar a data ficava sempre suspenso. Quando o pai da moça se aproximava do Manuel, disse: Manuel, podemos pensar naquela data já? Já temos condições de organizar a cerimônia? Então, até que poderíamos. Mas agora mesmo, eu estou fazendo vestibular lá numa outra cidade para entrar na universidade. Aqui na nossa cidade não tem universidade, eu preciso viajar no final do expediente para outra cidade e todos os dias é uma caminhada longa e eu volto pela madrugada. Como o meu trabalho começa muito cedo, eu temo que assumir o compromisso de um casamento agora poderia ser um cargo a mais que dificultaria muito a minha estabilidade nos estudos. E eu estou estudando, o senhor sabe, para dar melhores condições de vida à sua filha, que eu quero que ela tenha uma vida em família muito abençoada, com alguma fartura, porque agora nós vivemos em alguma privação. E o pai da moça disse: é muito justo, muito justo. Vamos ajudar o Manuel, então, no seu estudo universitário. Ajudando o Manuel no seu estudo universitário, as coisas foram passando. Veio a formatura do Manuel. O Manuel se formou e agora tudo parecia muito bom. O Manuel teria uma promoção no seu trabalho, tudo correria às mil maravilhas. Mas o Manuel lembrou-se de um fato: disse assim: olha, nós estamos com o problema dos aluguéis. O aluguel está muito caro pela hora da morte. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um esforço muito grande para construir a nossa casa. Assim que eu construir a casa, nós vamos tratar do casamento. Porque aí já não temos mais esse compromisso de aluguel e as coisas vão se estabelecer de uma maneira muito melhor. E o pai da noiva é muito justo: vamos ajudar o Manuel a construir a casa. E lutaram para construir a casa. Quando a casa estava quase pronta, prestes à inauguração, o Manuel teve um problema. Ficou tuberculoso. Precisava tratar-se. E foi internar-se num sanatório naquele tempo, naquela altura. O tratamento era muito difícil e ele ficou alguns anos recluso com o tratamento lá da tuberculose. Voltou do tratamento recuperado, feliz, contente, com um profundo amor no coração pela moça e com a determinação de casar-se. Marcaram então a data do casamento. Uma semana antes do casamento, o Manuel faleceu, morreu. Isso 20 e poucos anos por aí, longe do dia que eles começaram o namoro. E aí nós vamos dar uma risada jocosa, uma gargalhada jocosa. Também não sei se a história é verídica, pode ser que não seja, mas o importante é o que ela simboliza. Que nós sempre temos alguma coisa mais importante para colocar antes de assumirmos um efetivo compromisso. O Manuel nunca negou o seu amor àquela mulher, nunca disse que não queria casar-se com ela, mas sempre tinha alguma coisa mais importante que ele precisava fazer. Assim somos nós com o Senhor. Ele tem chamado a cada um de nós para um comprometimento, para uma identificação, para assumirmos um compromisso com Ele. Nós nunca dizemos não. Não há um cristão que diga não a um chamado de Deus. Não há um cristão que diga que o Senhor não tem razão em chamá-lo. Não há um cristão que diga que o Senhor está cometendo um erro ao chamá-lo. Mas nós temos uma tendência semelhante à do Manuel, de sempre adiarmos o nosso compromisso e o nosso engajamento, dizendo ao Senhor que temos agora um costume
curso na universidade, que temos agora uma casa de praia em construção, que temos uma viagem a fazer, que temos um comprometimento social, que temos alguma coisa que geralmente colocamos à frente do nosso efetivo engajamento na chamada do Senhor. Posso ser testemunho também do fato que a Roberta foi capaz de dizer sim, logo e imediatamente, ao chamamento de Deus. E Deus só pode contar com aqueles discípulos que logo e imediatamente se dispõem a fazer a sua vontade. Não há como Deus contar com aqueles que adiam o seu comprometimento, o seu engajamento, a sua dedicação, a sua consagração. Ainda que o nosso discurso seja favorável ao propósito de Deus, se a nossa efetiva entrega não se der, Deus está privado de contar com a nossa cooperação. Nenhum missionário será efetivamente vitorioso na obra do Senhor, se não for capaz de entregar-se no altar do Senhor. Nenhum cristão será instrumento de Deus, se não dedicar-se ao Senhor, se não entregar-se ao Senhor, se não tornar-se, na verdade, uma pessoa disponível para Deus, logo e imediatamente. Aqueles homens estariam até o fim da sua vida consertando as redes, se não tivessem tomado a decisão logo e imediata de deixar aquilo em favor do projeto principal e maior de Deus para as suas vidas. Agora, em terceiro lugar, este logo e este imediatamente, para serem objeto de uma decisão pronta, precisavam ser antecedidos de uma capacidade de renúncia. Não é possível fazer uma entrega imediata ao Senhor se não formos capazes de renunciar a alguma coisa que eventualmente impeça a entrega absoluta e incondicional das nossas vidas. Para chegarmos no altar do Senhor logo e imediatamente com a entrega daquilo que o Senhor requer de nós, é preciso que haja no coração de cada um de nós a capacidade da renúncia e a efetiva determinação de renunciar ao que eventualmente possa nos impedir. Os irmãos se lembram da história de Abraão. Abraão, chamado por Deus para com ele construir uma grande nação. Deus lhe prometeu dar um filho que seria o filho da promessa. Os irmãos se lembram da história. Era Isaac. Isaac nascera e era todo o cuidado de Abraão. E era a esperança do cumprimento da promessa de Deus. Através dele seriam benditas as nações da terra. E essas nações seriam benditas através da sua descendência, da qual Isaac era ponto fundamental e importante. Mas a certa altura da vida, Deus requer de Abraão que suba a montanha do Moriá e que lá entregue o seu filho, o objeto da promessa e da esperança. Abraão toma o seu filho, Abraão toma os seus ajudantes, o jumento, e caminha na direção da montanha, e 3 dias antes de chegar lá, ele olha para a montanha, ele olha para o seu filho, ele olha para as circunstâncias ao redor. Talvez a sua esposa nem soubesse o que estava acontecendo, e exceto que não sabia. O seu filho não sabia o que estava acontecendo. Os empregados não sabiam. Só uma pessoa sabia o que estava acontecendo, e essa era Abraão. Ele sabia que no seu coração precisava ir à montanha do Moriá e lá consagrar ao Senhor aquilo que o Senhor lhe havia pedido. Era talvez muito duro para o pai colocar no altar o seu próprio filho. Era talvez muito difícil de entregar aquilo que representava a bênção de Deus, que representava o cumprimento de uma promessa, que representava a certeza de que Deus estava com ele durante toda a vida. Era crer contra a esperança. Era fazer alguma coisa que parecia até contrário ao que Deus havia prometido e dado até então. Mas Abraão caminha na certeza de que cumpria o propósito de Deus, de colocar lá no altar do Senhor aquilo que o Senhor lhe havia pedido. E nesta caminhada o filho pergunta: pai, nós temos aí o jumento, nós temos a lenha para o sacrifício, nós temos o cutelo, nós temos todas as coisas que são necessárias, mas onde é que está a vítima para esta celebração, para este sacrifício, para esta entrega? E ele então vira para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá para si o de que é necessário. O que Deus quer agora da minha vida é a disposição de ir ao altar e entregar ali o que Ele me pediu. E Ele há de prover o que seja necessário. Era agora uma dificuldade para o pai, era uma dificuldade para o homem, era uma dificuldade existencial, era uma crise de subir ao altar e entregar. Era uma renúncia ao filho que lhe fora dado pelo próprio pai. Agora era o momento de fazer aquela entrega. E subiu com a determinação de entregar.
Chegou lá, fez tudo o que tinha que fazer para entregar. Só que na hora de entregar, a voz do Senhor disse: não faças tal, foste fiel. O que Deus queria? Ele não queria o filho de Abraão, ele não queria o sacrifício de Isaac, ele queria o coração de Abraão, ele queria a certeza de que aquele homem estava disposto a entregar tudo no altar, em cumprimento à sua vontade, em cumprimento ao seu desejo, em cumprimento ao seu chamamento. Deus queria o coração pleno daquele homem, porque Deus queria construir com ele uma nação e precisava tê-lo por inteiro. Assim Deus viu no coração de Abraão a capacidade de entregar até as últimas consequências, na certeza de que fazendo assim, honrava aquele que o chamara para a obra. Mas Abraão foi um caso específico, especial? Não, Abraão foi um entre tantos outros, aos quais Deus requisitou entregas. E aqui estava a entrega de um relacionamento paternal. Quantas vezes temos que consagrar os nossos filhos no altar? Quantas vezes teremos que consagrar os nossos relacionamentos no altar? Quantas vezes teremos que consagrar bens materiais no altar? Quantas vezes teremos que consagrar sentimentos? Quantas vezes teremos que consagrar convicções? Quantas vezes teremos que consagrar posições? Quantas vezes teremos que consagrar preconceitos? Quantas vezes teremos que colocar no altar coisas que nos esvaziem de nós mesmos, para que possamos ser cheios da graça de Deus? Quantas vezes precisamos dar tudo que temos e somos, para que o Senhor nos use por inteiro nas suas mãos, de modo a nos abençoar como instrumentos no seu propósito. Disse de uma senhora que morava na Noruega e na sua juventude aceitou o chamamento de Deus para a sua obra. Mas ela aproximou-se do Senhor em oração e disse: Senhor, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, eu não quero sair do meu país. Eu amo o meu país e quero viver até morrer no meu país. Em segundo lugar, eu não quero me envolver com obra social. Eu não gosto dessa coisa de obra social. Eu quero ser uma serva tua, quero ser uma bênção no meu país e na evangelização. Mas não com essa coisa de vida social, que não gosto desse trabalho. Para surpresa desta ilustre jovem, alguns anos mais tarde ela estava a bordo de um navio que saía da Noruega para uma outra cidade, para uma outra região, para um outro país. E ela caminhava então para este outro país na certeza de que deixava a sua terra, contra a sua vontade, mas convicta de que fazia a vontade de Deus. Ia para uma terra estrangeira, onde seria missionária. Chegando lá, ela foi dedicar-se ao Exército da Salvação, uma organização missionária. E trabalhava ajudando na distribuição da literatura evangélica. E a certa altura do seu ministério, ela estava nessa grande cidade, numa rua destinada à prostituição. Era uma rua de prostituição. E ela não sabia, começou a distribuir aquela literatura evangélica e começou a ver o rosto daquelas moças tão novas. E ela começou a perceber alguma coisa diferente. E ela, a certa altura, percebeu que aquela rua era diferente. Era uma rua destinada à prostituição naquele canto, naquela região. E ela começou a sentir um profundo constrangimento de estar ali. Mas terminou o seu trabalho até o final da rua, distribuiu aquela literatura e foi para a sua casa. Ela morava só. No seu apartamento, à noite, ela começou a meditar e orou ao Senhor e tentou conciliar o sono e não conseguiu. Orava, mas o sono não chegava. E cada vez que ela orava, o rosto daquelas meninas vinha para a sua mente. E ela visualizava aquilo que tinha acontecido na tarde do dia anterior. E o dia para a noite foi evoluindo, e ela orava, mas não dormia. Com aquela crise, com aquela tensão, com aquela preocupação. A certa altura, na madrugada, ela percebeu que o Senhor queria lhe falar algo ao coração. E ela abre o seu coração numa oração profunda e sincera e diz: Senhor, fala, que a tua serva ouve. E então o Senhor diz ao coração daquela mulher que ele a queria trabalhando com aquelas moças, num trabalho social, queria que ela se dedicasse àquelas pessoas. E ela diz: Senhor, tu sabes que eu não quero fazer isso, não é do meu coração fazer isso, não tenho vocação para fazer isso. E o Senhor disse: eis que vou prepará-la, eis que vou estar consigo todos os dias, eis que vou ajudá-la, eu a quero naquele ministério. E ela disse: Senhor, mas eu não quero aquele ministério. E começou um conflito entre ela e o Senhor, numa luta profunda sobre o que o Senhor queria da sua vida e sobre o que ela queria da sua vida. Ela disse que lá, a certa altura da madrugada, pelas 4, 5 horas da manhã, ela em lágrimas ajoelhada disse: Senhor, não seja como eu quero, Senhor, mas como Tu queres.
eu coloco agora no teu altar o meu coração e digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi naquela hora que ela disse que a sua vida foi inundada por uma paz interior profunda, e era como se a unção do Espírito tivesse tomado por inteira a sua vida. E a partir daquele instante, ela foi capaz de fazer a entrega que até então havia resistido fazer. E assim aquela mulher não teve que deixar um barco, não teve que deixar um pai Zebedeu, não teve que deixar uma rede, mas ela teve que deixar um eu que resistia altivamente à chamada de Deus. Ela teve que deixar um eu que estava tomando um lugar que Deus queria tomar. Ela tinha que entregar no altar aquele preconceito, ela tinha que entregar no altar aquela resistência, ela tinha que doar ao Senhor aquilo que estava dentro do seu peito, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Assim, meus irmãos, às vezes Deus requer de nós determinadas ações prontas, imediatas. E se não formos capazes de renunciar àquilo que impede a nossa consagração, então provavelmente Deus não poderá utilizar-nos da maneira que gostaria de utilizar. Assim nós estamos diante de uma missionária que certamente teve que fazer muitas renúncias em sua vida para que Deus pudesse utilizá-la na sua caminhada ministerial. Mas não é só a Roberta, eu, nós, qualquer de nós precisa ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisa ter a determinação de obedecer ao chamado de Deus aqui e agora, mas precisa ter a capacidade de renunciar a tudo aquilo que eventualmente impeça a nossa fidelidade ao chamamento e ao compromisso com Deus. Se há alguma coisa entre a sua vida e o chamamento de Deus, que por alguma razão esteja impedindo a sua fidelidade, esteja impedindo a sua consagração, esteja impedindo a sua entrega, então hoje é tempo de uma atitude decidida, radical, verdadeira e profunda, de colocar no altar. Como Abraão colocou no Moriá, como aquela mulher colocou em oração na madrugada da vida, fria, triste, quando ela disse, Senhor, eu coloco nas tuas mãos o meu eu. O que é que eu tenho que colocar? O que é que você tem que colocar? O que é que a senhora tem que colocar? O que é que o senhor tem que colocar? O que é que eventualmente possa estar impedindo a efetiva chamada do Senhor e o comprometimento com essa chamada? O que há entre nós e nosso Deus que possa estar impedindo a nossa efetiva consagração, a nossa verdadeira entrega? O que me impede de ser fiel ao Senhor? O que me impede de prontamente dizer, Senhor, eis-me aqui, utiliza a minha vida na música, na escola dominical, na contribuição, na evangelização, na ação social, seja onde for e de que maneira for. Muitas vezes deixamos de cumprir o propósito de Deus, porque não estamos habilitados ou não nos sentimos capazes de renunciar àquilo que nós abraçamos e que eventualmente se torna tão difícil de ser abandonado, de ser consagrado no altar. Interessante, meus irmãos, que muitas vezes o que Deus requer de nós, na verdade, não é aquilo que vamos deixar, mas é o coração pronto a deixar, é o coração pronto a entregar. E quando nós entregamos aquilo que Deus requer de nós, Ele é fiel e justo para nos compensar com bênçãos tais, que delas advirão a maior abastança. E não digo materialmente, mas em termos de realização pessoal, em termos de termos um sentido para a vida. Lá na natureza amazônica disse que tinha uma armadilha de pegar macaco. Eu não sei se ainda existe essas coisas, mas dizem que o macaco velho não mete a mão em cumbuca, né? Cumbuca é um negócio redondo que tem um pequeno orifício. Coloca uma banana lá dentro, o macaco enfia a mão para pegar a banana. Ele pega a banana, segura a banana, mas o orifício é pequeno, ele quer tirar a mão, mas não pode, porque está segurando a banana. Se ele soltar a banana, ele tira a mão, mas como ele não quer soltar a banana, ele fica preso todo o tempo. Assim somos nós. Muitas vezes não queremos soltar algumas coisas, e aí ficamos presos a elas, e o Senhor não nos pode usar em plena liberdade. É preciso abrir mão de algumas coisas para que o Senhor possa encher as nossas vidas de bens espirituais e tantos outros. Aprendamos a consagrar no altar do Senhor, ao tempo em que estamos diante de um exemplo de dedicação missionária, ao tempo em que estamos diante da celebração de 25 anos de caminhada dessa igreja. Vamos rever, quem sabe,
algumas das nossas decisões, alguns dos nossos comprometimentos, algumas das nossas atitudes, alguns dos nossos sonhos, algumas das nossas esperanças. Quem sabe o Senhor na manhã desse dia vai operar em nossos corações, requerendo de nós alguma entrega. Talvez não tão contundente quanto Abraão e Isaac, mas certamente muito significativo, uma vez que nos libertará para nos dedicarmos a Ele integralmente. A quarta parte da mensagem, que é sobre o ministério da igreja, eu vou deixar para logo à noite, de modo que nós vamos ficar para logo à noite com a igreja de Jesus Cristo. Por esta manhã fica então, Deus nos chama, precisamos atendê-lo prontamente, ainda que isso implique alguma forma de renúncia. Queira o Senhor abençoar a Roberta na sua caminhada aos Estados Unidos e que nós que aqui ficamos possamos ser fiéis ao Senhor e que nessa fidelidade o Senhor seja honrado e glorificado. Graças a Deus por essa palavra que vem de Deus a nós, embora tenhamos tido carona naquilo que Deus falou a Roberto, mas certamente a nossa igreja está desafiada, sente-se desafiada pela mensagem, que à medida em que saímos desse santuário essa manhã, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É importante perguntar a Deus que Deus requer. Certamente Deus requeriu muitas coisas da Roberta, que hoje ela retorna, mas jamais ela poderá deixar de ser pescadora de homens. Uma vez que essa chamada vem no coração, você não consegue mais se desgrudar dela. Como igreja memorial, Roberto, nós queremos, na sua igreja, nós queremos entregar a você tuas lembranças da nossa igreja. Eu pessoalmente fui abençoado na minha vida por você, e você o sabe, enquanto missionário de missões nacionais, enquanto seminarista ali na Amazônia, e Deus então me permitiu ser o seu pastor por 2 anos, e para mim tem se constituído num grande privilégio, uma grande alegria. Você realmente é uma ovelha muito especial, muito querida. E eu agradeço a Deus o privilégio e a alegria de ter sido seu pastor por esses 2 anos. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria então que a irmã Luci passasse em suas mãos uma lembrança. Eu vou pedir que enquanto isso o Liane chega aqui, que Liane vai fazer a oração de encerramento, esse culto, agradecendo a Roberta. Que a irmã Luci passe as mãos, também leia o que está nessa placa, que a igreja... Podemos passar as mãos da Roberta, uma placa que vai marcar esse culto, né, esse encontro aqui, nosso, nesta manhã. A Roberta Henrique, uma lembrança do culto comemorativo dos 29 anos de trabalho missionário no Brasil, culto de despedida da Igreja Batista Memorial do Tijuca, Rio, 13 de junho de 1993. Pastor, eu vou convidar a irmã Leda para entregar em nome da Sociedade Feminina Missionária um buquê de rosas que nós compramos com muito carinho para entregar a Roberta nesta hora. Não sei onde está a Leda, se ela não estiver aí, eu sei onde está o buquê. Em nome da Sociedade Feminina. Tem mais flores, pelo que eu estou vendo ali fora. São para a Roberta também, essas flores? Ah, então está na hora. Mas eu não estou esperando. Meus irmãos, a mulher tem uma passagem importante na minha vida, que eu tenho 2 anos de igreja, mas logo que nós chegamos aqui, os meus filhos ansiosos queriam logo uma Bíblia e ela providenciou logo. Então a gente tem essa lembrança da Roberta. Né? Mas eu não sou a pessoa indicada para entregar essas flores. Queria convidar a irmã Helena Ari, que é presidente da Missão Missionária, que fizesse a entrega. E foi de Acari também.
Um dia nós vamos ter que fazer um culto de gratidão à Igreja Jacari. Tantos membros que mandou para cá. O Neandro vai orar, mas antes que ele ore, a Roberta quer dar uma palavra, então esse é o seu dia, então ela tem a liberdade. Se ela quer que fique aqui, mesmo que ela tiver, ela não tem que ficar aqui hoje. Veja o seu dia. Eu não gosto de falar muito, mas eu não posso dizer que agradeço primeiro a Deus por ter nascido no lar cristão, por ter me chamado para missões, por ter me trazido ao Brasil. Agradeço aos batistas brasileiros por terem me acolhido e deixado trabalhar aqui no seu país. Agradeço também a Junta de Missões Nacionais e a União Feminina que me têm deixado fazer o que Deus me chamou para fazer aqui no Brasil. Agradeço à Igreja Batista Memorial da Tijuca, que também me deu lugar de serviço. E agradeço a amizade de todos que estão aqui hoje, que eu nunca esquecerei. Os irmãos em Cristo que eu tenho aqui. Agora, no último sábado de junho, é que eu vou voltar aos Estados Unidos. E durante 14 meses de o que vocês chamam de férias, eu vou estar fazendo promoção para a Junta de Ritmo. E depois, em 1º de setembro de 1994, estarei me aposentando da Junta de Ritmo, mas não do serviço do Senhor. Eu vou começar uma nova fase da minha vida lá nos Estados Unidos. Agora, eu vou levar muitas saudades. Já estou sentindo. Eu terei que readaptar ao país dos Estados Unidos. E eu conto com as orações dos irmãos neste período. Muito obrigado. Aqueles que se empenham em entender a tua vontade, em se colocar em tuas mãos para Salvador Jesus Cristo. A consolação do Espírito Santo. Seja sobre você, meu irmão. Hoje e para todos sempre. Amém.